Naquele dia, tinha acontecido uma coisa ruim na hora da entrada da escola e ninguém conseguia pensar ou falar de outra coisa. Um pouco mais cedo, mal Geraldo colocou o pé dentro da sala, o Diogo correu, entrou correndo atrás dele e levou para sabe-se lá onde. O resto da classe ficou ali sem saber o que fazer, enquanto o Diogo não voltava. Todo mundo falando sem parar, fazendo a classe parecer uma feira livre de opiniões, com todos palpitando em volta da Fê e do Arthur, que naquele momento discutiam muito sérios. Mas você viu e não fez nada? E o que você queria que eu fizesse? Ajudasse ela, né? Mas eles eram um monte e eu só sou um só. Se tivesse tentado ajudar, você já seria 2, você e a Gigi. Ah, mas a Gigi não conta porque ela é muito menor do que todo mundo e ela já estava apanhando. Então você achou que era melhor deixar ela apanhar? O Arthur era muito maior do que a Fê, mas enquanto ela dava essa bronca nele, ele se sentia muito menor do que ela. Ele não tinha coragem de brigar com ela agora, assim como não tinha tido coragem de defender a Gigi um pouco mais cedo. Um pouco antes dessa confusão na classe da Fê, a confusão tinha acontecido perto da quadra de futebol da escola. A Gigi estava lá e estava cercada por 4 meninos maiores que ela. E os 4 jogavam João Bobo com a lancheira da Gigi, que corria de um lado para o outro, tentando pegar a lancheira de volta. Para, devolve minha lancheira! Senão o quê? Você acha que manda na gente? Vai parar de querer mandar no meu irmão? Ou vai chorar? O Arthur percebeu o que estava acontecendo, mas em vez de fazer alguma coisa, ele virou as costas e saiu dali, sem ver que a lancheira estava caída no chão, ao lado da Gigi, que também estava no chão, com os 2 joelhos ralados, porque, tentando recuperar a lancheira, ela tropeçou e levou um tombão, ralando os joelhos e as palmas das mãos. Os meninos deixaram ela lá, foram embora rindo e avisando que se ela reclamasse com a Vanessa, ia ser muito pior. O Arthur se sentia um pouco mal por não ter ajudado e não saber o que aconteceu depois. Ele só sabe que os meninos bateram na Gigi, além de serem maiores do que ela, eram maiores do que ele também. Que vergonha, Arthur. Agora você vai lá na Vanessa fazer o que você não teve coragem de fazer na hora. A Gigi vai ficar com medo de contar e você sabe quem foi. Vai lá ajudar ela. Mas, Fê, eu não sou dedo duro. Então eu vou. Mas os 2 foram interceptados no meio do caminho pelo Diogo, que voltava para a classe com o Geraldo. Todo mundo para a classe, tudo resolvido. Cadê a Gigi? Perguntou a Fê. Tá na classe dela, respondeu Geraldo.
De volta à classe para poder começar a aula, o Diogo precisou explicar o que tinha acontecido para acalmar a curiosidade dos alunos. Ele contou o que fizeram com a Gigi, contou que ela foi valente e teve coragem de apontar quem tinha feito aquilo com ela. Contou que quem fez ainda estava lá na sala da Vanessa, esperando os pais, que foram chamados e que provavelmente seriam suspensos. E contou que ele chegou a ficar com pena dos 4, que tiveram que ouvir quietinhos o que a Gigi pensava sobre eles. E ela disse que não tinha medo deles e que se eles batessem nela de novo, não tinha importância, porque agora todo mundo já ia saber que eram eles que tinham batido e que um dia ela ia crescer e ia ser do mesmo tamanho que eles, mas que eles nunca iam ser tão legais quanto ela. E que quando eles forem adultos e forem pedir um emprego para trabalhar na empresa dela, ela não vai dar. Todos ficaram orgulhosos com a coragem da Gigi e a classe voltou ao normal. E de noite, a Fê colocou na sua pasta a história de um cavalheiro medieval chamado Cavalheiro Sem Coragem. O Cavaleiro Sem Coragem. Quando existiam princesas de verdade, uma delas foi sequestrada por um dragão. E o rei, que era o pai dela, chamou todos os cavaleiros do reino para salvá-la. O rei prometeu que quem salvasse ela ia casar com ela. Quase todos os cavaleiros morreram no caminho de fome, frio, atacado por lobos ou afogados no pântano do desespero, que era o último obstáculo para chegar na caverna do dragão. Sobrou só um cavaleiro. Ele era alto e forte, tinha levado muitos alimentos para a jornada, muitos cobertores para as noites frias, muitas armadilhas para os lobos e até um barco para atravessar o pântano. A única coisa que ele tinha esquecido de levar era a sua coragem. Então, quando ele chegou na caverna do dragão, quando ele viu a princesa pronta para ser assada pelo bafo do dragão e viu o dragão, o cavaleiro saiu correndo do nada. Tem gente que conta que a princesa foi devorada pelo dragão, mas na verdade ela usou as armas que o cavaleiro deixou ali, caídas ali perto, enquanto fugia, e matou o dragão sozinha. E ainda ajudou o cavaleiro a voltar para o seu castelo, porque ele quebrou o pé na sua fuga. E ela não casou com ele, porque não queria casar sem antes se apaixonar, viajar pelo mundo, aprender a falar mandarim e mais um monte de coisas. Pensar no que mais se pode fazer antes de casar, ou no lugar de casar, por aqui um fim da história.